Paz e graça. Vamos falar sobre a doutrina de Balaão. Ela está descrita em Apocalipse capítulo 2, no versículo 14, na carta que o Senhor Jesus Cristo manda João entregar à igreja de Pérgamo. E nesse versículo está escrito que tenho, porém, algumas poucas coisas contra ti, que toleras a doutrina de Balaão. Mas o que seria a doutrina de Balaão? O versículo continua, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, a comerem carne sacrificadas aos ídolos e também que praticassem a fornicação. É nesse ponto que nós temos que entender o conceito de quem foi Balaão. E o conceito mais importante que nós temos que entender é que Balaão foi um homem que nunca profetizou nada que não se cumprisse. Se você pegar Números capítulo 22, 23, 24, se você pegar as 4 profecias de Balaão, você perceberá que Balaão nunca profetizou nada que não se cumprisse ou que não fosse ordenado por Deus. Mas, irmãos, o que seria a doutrina de Balaão? Vamos remeter aos conceitos atuais. Embora Balaão fosse um homem inspirado, que ouvisse a voz de Deus, o que motivou aquele homem a seguir os emissários de Balaque foi o fato de que Balaque ofereceu para ele muitas riquezas, ofereceu para ele muitas honrarias. Balaão teria uma condição natural que daria para ele a estabilidade de sua vida. Ele poderia envelhecer e morrer sem se preocupar com os cuidados deste mundo. Tamanho eram as bênçãos que Balaque entregara para ele. Se vocês pararem para pensar, a palavra não explica claramente como que Balaão ensinou Balaque a seduzir o povo israelita. Salvo, é claro, anos, séculos depois, entre Moisés e as escritas do apóstolo João, que o Espírito Santo fala com João e diz que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas. Se vocês pegarem o livro de Números, se não me falha a memória, no capítulo 25, vocês vão ver que Moabe seduz Israel. Esse é o título da minha versão. E que naquele momento ali, Israel habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, ou seja, com as mulheres moabitas. Um povo que veio do deserto e que estava indo em direção à terra prometida, a Canaã. Esse povo, ele simplesmente se deixou levar pela sedução e a beleza das moabitas, que eram mulheres governadas por Balaque. E quando esses jovens começaram a fornicar, a se prostituir com essas mulheres, consequentemente para agradá-las, para estarem ali dentro dos seus carinhos, dentro dos seus amores, eles começaram a adorar Baal Peor, um dos deuses dos moabitas. Então, queridos, quando a doutrina de Balaão é enxertada, é disseminada, é fermentada dentro da palavra do Senhor, dentro da realidade atual das igrejas, a primeira coisa que os cristãos que seguem essa doutrina, mesmo que no seu engano, é que eles começam a comerem coisas sacrificadas a ídolos e não mais vivem dependentes da presença do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso na prática, irmão Francis? Eu vou citar para vocês um pequeno exemplo. Eu peguei uma situação de um certo homem de Deus que tem milhões, eu não estou falando de milhares, eu estou falando de milhões de seguidores. Não vou citar o nome, evidentemente, a ideia não é
constranger nem difamar ninguém. Mas esse homem pregou uma coisa que é totalmente herege comparada à palavra de Deus. E aí tem vários nas redes sociais. Hoje para o cristão, para o leigo, para o neófito, é muito mais fácil seguir uma rede social do que pegar uma palavra pura, que é a Bíblia Sagrada, e começar a meditar e permitir que o Consolador, que o Espírito Santo, lhe capacite a compreensão das Sagradas Escrituras. Hoje nós corremos para um lado, para o outro, atrás de todo vento de doutrina. Então, queridos, eu quero deixar para vocês essa reflexão de que esse homem falou algo na sua rede social, no seu Instagram, no seu Reels, né? E eu refutei à luz da palavra de Deus aquilo e perguntei como pode você falar isso, sendo que a palavra diz aquilo. E quando eu fiz isso, os seus seguidores, os seus asseclas, as pessoas que se dizem cristãs e que seguem esse líder religioso, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, começaram a me atacar, mas não foi um ataque teológico, doutrinário. Eles começaram a me ofender. Quem tu pensa que é? Que tu é um idiota, que tu é um filho, entendeu? Essas coisas mais pesadas. E aí eu pergunto, que tipo de ensino e que tipo de transformação em Cristo Jesus um homem que tem milhões de seguidores tem conseguido agregar na vida do povo, do rebanho de Deus, sendo que aqueles que seguem esse homem têm palavras de baixo calão e têm uma atitude pior do que o ateu, pior do que o mundano, pior do que aquele que zomba do Senhor. Eu quero remeter a vocês a história cristã, que todos aqueles que foram fanáticos religiosos, eles assassinaram pessoas inocentes em prol da causa, em prol do reino de Deus, em prol da religião. Eu não vou nem citar as duas inquisições, a Inquisição Apostólica de Roma e a Inquisição Protestante de João Calvino, já a citando. Mas é só para vocês entenderem o perigo que é quem segue a doutrina de Balaão. Essas pessoas, elas não se alimentam da palavra pura de Deus, mas se alimentam de coisas sacrificadas aos ídolos. E quem são os ídolos? Esses líderes religiosos. Satanás é muito astuto, irmãos, assim como Deus é espírito. E Deus escolheu nós para sermos o corpo de Cristo, para que expressemos através da nossa conduta o reino de Deus, onde Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, a igreja. Satanás também tem um corpo, que é o corpo do pecado, que é o corpo que segue a sua doutrina. E qual é a doutrina de Satanás? Matar, roubar, destruir, mentir. O Senhor Jesus diz: vocês fazem as obras de vosso Pai. E aí os judeus disseram: nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. E Jesus responde: se vocês fossem filhos de Deus, vocês haveriam de me amar. Mas por que vocês me odeiam? Porque vocês são filhos do diabo. E aí Jesus completa: Satanás, o diabo, ele foi homicida desde o princípio. E quando ele fala mentiras, ele profere aquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, todo aquele que odeia a seu irmão, ele é um homicida em potencial. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, como é que eu posso me considerar um discípulo de Jesus Cristo ao mesmo tempo que eu odeio pessoas e que eu ataco o caráter das pessoas, sendo que a palavra ensina que eu posso confrontar a heresia, mas nunca jamais ofender uma pessoa, atacar o caráter dela. Eu não sou obrigado a compactuar com heresias. Amor também é disciplina. Amor também é zelo. Amor também é cuidado. Se eu realmente amo os meus irmãos, como é que eu vou alimentar eles com coisas sacrificadas aos ídolos? E não termina por aí. O versículo 14 de Apocalipse 2 continua e diz: praticarem fornicação.
Paulo é muito claro quando diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, os dois são opostos entre si. A fornicação espiritual é quando você se diz um filho de Deus e todos os que são filhos de Deus, eles vivem e andam no espírito. Só que não adianta eu me dizer filho de Deus e viver na carne. E o que é andar na carne? Pensar nas coisas somente aqui de baixo. Satanás ofereceu toda a glória e riqueza do mundo para Jesus. Se Jesus, uma única vez, dobrasse seus joelhos e o adorasse. Mas o Senhor Jesus diz, arreda Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. O Senhor Jesus também diz que Satanás só pensa nas coisas aqui da terra. Em Gênesis 3,14 diz que a serpente se alimenta do pó da terra, que ela rasteja sobre seu próprio ventre, seu próprio umbigo, e só pensa nas coisas aqui da terra. O que diz a Escritura, continuando em Apocalipse 2, sobre a carta à igreja de Pérgamo, e é interessante porque a palavra Pérgamo, ela remete a algo que traduzido significa torre fortificada ou fortaleza, ou seja, são fortalezas que permeiam a nossa racionalidade e nos fazem viver uma vida totalmente teimosa. E a teimosia, como diz em 1 Samuel 15, é pecado de idolatria. A rebelião é pecado de feitiçaria e a obstinação, a teimosia é um pecado de idolatria, segundo as Escrituras. Então, todas as vezes que eu ajo, que eu tenho atitudes aonde eu tranco o pé sem buscar a revelação do Senhor e eu defendo a minha placa, o meu líder religioso, eu defendo o meu conceito doutrinário de fé, a minha hermenêutica, da onde eu teologicamente aprendi um conceito de religião e creio que nesse conceito eu estou dentro da visão de Deus e não tenho abertura para ouvir algo que possa confrontar o meu conceito e que pode expor o meu pecado, porque todos nós temos ocultamente em nós pecados, a ira é um desses. A ira, segundo o homem, não produz a justiça de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, como combater essa doutrina de Balaão? O Senhor Jesus diz, né, que ele virá com a espada afiada de sua boca e matará esses espíritos que enganam e seduzem os filhos do Senhor. Se nós continuarmos ainda aqui em Juízes 25, nós vamos ver um homem no versículo 6. E eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. Ou seja, esse irmão israelita, ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Ele estava tão obstinado em ter aquela mulher para si, aquele desejo para si, que ele não estava nem aí para a congregação, nem para Moisés e nem para o povo que estava morrendo por causa da praga que o Senhor enviou pelo pecado de fornicação, de adultério que os israelitas estavam tendo, né? Por estarem fornicando com mulheres pagãs de Moabe. E aí o que acontece no versículo seguinte? E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ouviu isto, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi em busca do homem israelita até a tenda e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. E então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Ou seja, 24.000 vidas foram perdidas por causa de um desejo carnal, sexual, de homens que não entenderam o seu propósito dentro da Assembleia de Deus. E aí eu finalizo esse tema e esse entendimento e pergunto para você, você entendeu qual é o seu propósito na igreja? Dentro da Assembleia, da Eclesia de Deus? Ou a sua vida cristã se resume a seguir ídolos, seguir homens famosos, e tudo que eles falarem você segue cabalmente, cegamente, sem instrução teológica, sem instrução da palavra pura de Deus,
sem buscar para ver se o que eles estão pregando tem fundamento e embasamento na rocha que é Cristo, que é a palavra pura? Ou você compreendeu que Cristo Jesus quer, através do Espírito Santo, te trazer maturidade espiritual para que você não fique dependente de homens, mas para que você aprenda a chegar na mesma estatura de Cristo? Porque é essa a obra do Espírito. Deus Pai consumou sua obra no sexto dia e descansou no sétimo. Deus Filho consumou sua obra na cruz do Calvário, onde no Evangelho de João ele diz: está consumado. E Deus Espírito Santo, o Consolador, né? O Paráclitos, que está conosco, ele vai completar a sua obra, preparando um povo santo, separado do mundo, e esse povo será arrebatado e se encontrará com o Senhor nos ares. Mesmo aqueles que dormiram, que estão na sepultura, eles ressuscitarão primeiro, e os que ficarem, eles serão arrebatados. E então permaneceremos para sempre no Senhor. Estamos falando de bodas do Cordeiro, governo milenário e por fim Nova Jerusalém. Agora, esses que estão aí ensinando você a correr atrás do vento, do lixo do mundo, eu tenho um carro, eu ganhei uma casa, e a minha mulher, ela é muito linda, o meu marido é maravilhoso, rico, tem uma BMW. Se você está correndo atrás dessas coisas, meu irmão, minha irmã, tem notícia para dar para você. Você está indo atrás das promessas de Balaque e seguindo a doutrina de Balaão. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, levante uma mula, ou se necessário até um anjo, para libertar você dessa heresia em que você está sendo alimentado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Aqueles que sentirem paz e quiserem compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que infelizmente está num aprisco completamente fermentado, tenha liberdade. Vamos semear a vida, vamos semear a luz, vamos semear a libertação espiritual na vida daqueles que precisam ouvir a palavra pura de Deus. Deus abençoe.